E se eu vos dissesse que o sumo de laranja de manhã não é um supercarregamento de vitaminas, mas sim uma autoestrada para problemas de açúcar no sangue, e que as barras de fitness super anunciadas são, na verdade, quase iguais a um chocolate comum? Durante décadas, a publicidade construiu à nossa volta um mundo confortável de ilusões sobre a saúde, um mundo onde a solução para qualquer problema está à distância de uma embalagem bonita. Hoje, vamos pegar num martelo e vamos desconstruir 50 dos mitos mais resistentes que os marketeers nos enfiaram na cabeça. Preparem-se para se surpreender, porque depois deste vídeo vão olhar para as prateleiras do supermercado com outros olhos. E eu prometo, a vossa carteira e o vosso corpo vão agradecer. Mas antes de começarmos, vamos tentar entender de onde vêm, afinal, estes mitos. Não é uma conspiração global de empresas maléficas que nos querem doentes. A coisa é muito mais simples e prosaica. Os marketeers precisam de vos vender um produto, e para isso, precisam de uma história simples e fácil de entender. Coma este iogurte e a sua imunidade fica mais forte. Use esta pasta e os seus dentes ficam como pérolas. A verdade é sempre mais complexa e exige esforço. Já o mito oferece uma solução fácil. Ele atinge os nossos medos e os nossos desejos mais profundos. O desejo de ser saudável, bonito, enérgico. E nós caímos nisto repetidamente. Mas hoje, vamos aprender a ver estas armadilhas. Então, vamos começar a nossa desmistificação. E o primeiro gigante que vamos derrubar é o mito de que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Não salte o pequeno almoço para ativar o metabolismo. Já ouviu isto, certo? Esta ideia foi ativamente promovida pelos fabricantes de cereais matinais, em particular pela empresa Kellogg's, no início do século XX. Eles precisavam vender os seus flocos de cereais, e por isso criaram um verdadeiro culto em torno da refeição matinal. Na realidade, no entanto, a investigação moderna mostra que a altura em que comemos não é tão importante quanto a qualidade dos alimentos e a contagem total de calorias diárias. Além disso, para muitas pessoas, saltar o pequeno almoço, o chamado jejum intermitente, ajuda a controlar melhor o apetite e o peso. Não há nenhuma prova científica de que dispensar o pequeno almoço abrande o metabolismo ou seja prejudicial à saúde. Por isso, se não estiver com fome de manhã, não precisa de se forçar a comer. Ouça o seu corpo, e não a publicidade de há 100 anos. Imagine um cartaz publicitário antigo da Kellogg's que se transforma suavemente num gráfico de investigação, demonstrando a ausência de ligação entre o pequeno almoço e a velocidade do metabolismo. O próximo mito nos faz andar sempre com uma garrafa de água na mão. É a famosa regra de que é preciso beber 8 copos de água por dia. Este valor, cerca de 2 litros, circula em inúmeros artigos e listas, mas qual é a sua origem real? Não existe uma base científica sólida para isso. Na verdade, é provável que seja apenas uma estimativa bastante genérica e imprecisa. A nossa necessidade de hidratação é altamente individual. Ela varia conforme o peso, o nível de atividade, o clima e diversos outros fatores pessoais. Além disso, não obtemos água apenas através de bebidas. Uma porção significativa do líquido que precisamos está presente nos alimentos, em sopas, frutas e vegetais. O nosso próprio organismo nos sinaliza quando necessita de água, através da sensação de sede. É claro que manter-se hidratado é fundamental, mas não devemos transformar isso numa obsessão e forçar a ingestão de água, ignorando os sinais do nosso próprio corpo. Pense, por exemplo, numa pessoa que se esforça para beber o 8º copo de água, enquanto tem ao lado, num prato, uma fatia de melancia suculenta, que já é composta por 90% de água. E agora, o queridinho de todos que faziam dieta nos anos 90. O mito dos produtos zero gordura. Quando as gorduras foram declaradas a inimiga número 1 da boa forma, as prateleiras dos supermercados ficaram lotadas de itens com o rótulo 0% de gordura. Iogurtes,
queijos frescos, biscoitos. Parecia ser a solução perfeita. Mas há um problema. Quando a gordura é removida de um produto, ele perde o sabor e a textura. E como os fabricantes compensam isso? Exatamente, com açúcar, amido, espessantes e aromatizantes. No fim das contas, um iogurte dietético desses pode ter muito mais açúcar do que a versão normal. Você evita a gordura, mas recebe uma dose cavalar de carboidratos simples, que provocam picos de insulina e aumentam ainda mais a chance de ganho de peso. As gorduras saudáveis, por sua vez, são essenciais para o funcionamento do nosso cérebro e para o sistema hormonal. Por isso, em vez de queijo fresco desnatado com açúcar, é melhor comer uma pequena porção da versão com teor de gordura normal. Será mais saboroso e, principalmente, mais saudável. Vejamos na tela o rótulo de um iogurte zero gordura, onde destacamos a quantidade absurda de açúcar na composição. Vamos passar para um tema muito em voga: a desintoxicação. É o mito de que sumos e smoothies, detox, purificam o corpo de toxinas e impurezas. Parece muito científico e tentador, não é? Palavras como toxinas e impurezas são frequentemente usadas para nos assustar e vender a próxima bebida milagrosa. Mas a verdade é que o nosso organismo já possui um sistema de desintoxicação incrivelmente eficaz. Estamos a falar do nosso fígado e dos nossos rins. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, a filtrar o sangue e a eliminar todos os produtos metabólicos que não precisamos. Nenhum sumo de aipo ou espinafres conseguirá fazer este trabalho melhor. A maioria dos programas detox são, na realidade, dietas de sumos muito restritivas e baixas em calorias, que o privam de proteínas e gorduras essenciais. Pode até perder 1 ou 2 quilos, mas isso será, maioritariamente, água e massa muscular. E o termo impurezas é pseudocientífico e não tem qualquer relevância na fisiologia real. Portanto, o melhor que pode fazer para a limpeza do seu corpo é simplesmente não atrapalhar o trabalho dos seus rins e do fígado e beber água suficiente. Animação visual. O fígado e os rins aparecem como super-heróis poderosos a rir de uma garrafa de smoothie, um detox. E que tal o mito de que o açúcar castanho é mais saudável que o branco? Ele é frequentemente vendido como uma alternativa natural e saudável. É mais caro, tem aquela tonalidade caramelo agradável e está lá, nas prateleiras dos produtos saudáveis. Mas vamos olhar para os fatos. O açúcar castanho é, na verdade, o mesmo açúcar branco refinado, ao qual é adicionado um pouco de melaço na fase final da produção. É o melaço que lhe dá a cor e aquele leve toque de sabor. Sim, esse melaço contém quantidades mínimas, vestigiais, de minerais como cálcio, potássio e ferro, mas são tão insignificantes que, para ter algum benefício real, você teria de consumir uma quantidade absurda, simplesmente impensável, de açúcar. Em termos de calorias e do impacto na glicose no sangue, a diferença entre o açúcar branco e o castanho é praticamente zero. Para o nosso organismo, a substância é a mesma: sacarose. Este é um exemplo brilhante de como o marketing cria uma ilusão de benefício a partir do nada. Vamos agora ver um infográfico que compara a composição dos dois, mostrando que eles são 97% idênticos. Vamos discutir um assunto importante: vitaminas. Há um grande mito de que todos nós deveríamos tomar complexos multivitamínicos para a prevenção. A publicidade insiste que a alimentação moderna é pobre em nutrientes e que a poluição é terrível. Por isso, somos levados a crer que, sem uma pílula da farmácia, não sobreviveremos. Esta é, afinal, uma indústria gigantesca, com um volume de negócios de bilhões de dólares. No entanto, inúmeros estudos de grande escala demonstram que, para a maioria das pessoas que mantêm uma alimentação equilibrada e completa, a ingestão de multivitaminas não traz benefício algum. O consumo delas não reduz o risco de doenças cardiovasculares, câncer,
ou outras condições crônicas. Pior ainda, o excesso de certas vitaminas lipossolúveis, como A e E, pode ser tóxico para o organismo. As vitaminas devem ser tomadas apenas mediante indicação médica, se houver um déficit diagnosticado, e, claro, após consulta. A melhor fonte de todos os nutrientes necessários continua a ser uma dieta diversificada e perfeitamente equilibrada. Não tente compensar uma má alimentação com um punhado de pílulas. Simplesmente não funciona dessa maneira. Vamos visualizar isto. De um lado, uma montanha de frutas e vegetais frescos. Do outro, um frasco solitário de multivitaminas. A balança, sem dúvida, pende sempre para o lado da comida. E aqui está um mito que nos leva a recear o micro-ondas. Trata-se da alegação de que a comida feita neste aparelho se torna prejudicial, radioativa, ou que perde todas as suas propriedades nutritivas. Este receio baseia-se numa total incompreensão do princípio de funcionamento do aparelho. O micro-ondas usa micro-ondas, que são radiação não ionizante. Este tipo de radiação força as moléculas de água nos alimentos a vibrar, gerando o calor necessário para cozinhar. É importante frisar: esta radiação, em momento algum, torna os alimentos radioativos. No que diz respeito à perda de nutrientes, qualquer método de tratamento térmico, seja cozer, fritar ou assar, leva à destruição parcial de vitaminas, sobretudo as hidrossolúveis, como a vitamina C. E, visto que o micro-ondas cozinha os alimentos mais depressa e com menos água, a perda de vitaminas neste aparelho é frequentemente menor do que na cozedura tradicional. Portanto, o micro-ondas é um aparelho de cozinha seguro e prático, e não uma fonte de radiação ou de alimentos mortos. Vejamos uma animação simples a explicar o princípio de funcionamento do micro-ondas. As ondas forçam as moléculas de água a vibrar, e não sobra absolutamente nenhuma radiação, dando seguimento ao tema da alimentação. O mito de que os ovos aumentam os níveis de colesterol no sangue e são prejudiciais para o coração. Este alarme em torno do colesterol começou em meados do século XX e levou a que milhões de pessoas retirassem os ovos do seu pequeno almoço. Sim, é verdade que a gema do ovo contém muito colesterol, mas descobriu-se mais tarde que o colesterol que ingerimos através da alimentação tem um impacto muito reduzido no nível de colesterol no nosso sangue. O nosso corpo, principalmente o fígado, é quem produz a maior parte do colesterol, e quando consumimos alimentos ricos nele, o fígado simplesmente reduz a sua própria produção. As gorduras saturadas e as gorduras trans, e não o colesterol alimentar, têm uma influência muito maior no nível de colesterol mau. Hoje em dia, os ovos estão totalmente reabilitados. São uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais. Portanto, pode desfrutar dos seus ovos mexidos ou estrelados, sem receios. Transição visual. Vemos um jornal antigo, a preto e branco, com o título assustador: Ovos assassinos, que arde e é substituído por um artigo moderno sobre os seus benefícios. E agora, vamos para a parte do fitness. O mito popular é: para perder peso, é obrigatório fazer apenas cardio. O treino de força serve só para quem quer ganhar massa. Este estereótipo está muito enraizado, sobretudo nas mulheres, que receiam ficar demasiado musculosas e parecidas com culturistas. Acabam por passar horas a fio na passadeira, mas não alcançam o resultado que realmente esperavam. Na verdade, o treino de força e resistência é o melhor aliado na queima de gordura. Primeiro, este tipo de treino gasta calorias não só enquanto o faz, mas também depois, porque o seu corpo usa energia extra para a recuperação muscular. Em segundo lugar, e este é o ponto-chave, o treino de força desenvolve massa muscular. Quanto mais músculo tiver, mais elevado é o seu metabolismo basal. Isto significa que o seu corpo queima mais calorias em repouso, até mesmo enquanto está a dormir. O cardio é ótimo para a saúde cardiovascular, claro, mas para construir um corpo definido, tonificado e atlético, o treino de força é indispensável.
e fique descansado ao bolar. Ninguém fica demasiado musculado por acidente. Isso requer um regime de nutrição e treino extremamente rigoroso. Para ilustrar, vejamos duas silhuetas. Uma é apenas magra e a outra é tonificada e atlética, acompanhadas das legendas só cardio e cardio plus força. O próximo mito que vamos abordar diz respeito à higiene e limpeza. A crença de que o sabonete antibacteriano protege mais do que o comum. Durante décadas, os marqueteiros nos convenceram de que nossas casas estavam infestadas de germes perigosos e que a única maneira de nos livrarmos deles era usando produtos especiais contendo triclosan e outros agentes antibacterianos. Pagamos mais caro por esses produtos, convencidos de sua supereficácia. No entanto, a FDA, a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos DMA, conduziu um estudo e concluiu que não há nenhuma evidência de que o sabonete antibacteriano seja mais eficaz do que o sabonete comum e água na prevenção de doenças. Pelo contrário, há uma preocupação crescente de que o uso generalizado de agentes antibacterianos possa estar contribuindo para o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos. Como resultado, o uso de triclosan em sabonetes foi proibido nos Estados Unidos e em alguns outros países. Portanto, a maneira mais segura e confiável de se proteger é simplesmente lavar bem as mãos com sabonete comum, por cerca de 20 a 30 segundos. Isso é mais do que suficiente. Vamos dar uma olhada nas mãos sob o microscópio, antes e depois de lavar com sabonete comum. Como podemos ver, todos os micro-organismos são eliminados. Vamos abordar o tema do glúten. Existe um mito de que a dieta isenta de glúten é universalmente benéfica. Devido ao marketing agressivo, a exclusão do glúten tornou-se uma verdadeira moda. Vemos prateleiras e seções inteiras dedicadas a alimentos gluten-free, que, por sinal, são significativamente mais caros que seus equivalentes tradicionais. Mas vamos entender o que ele é. O glúten é, essencialmente, uma proteína presente no trigo, no centeio e na cevada. Ele representa, de fato, um perigo para quem tem doença celíaca, uma condição autoimune que afeta cerca de 1% da população mundial. Há também indivíduos com sensibilidade ao glúten não celíaca. Para todos esses casos, a dieta gluten-free é estritamente uma necessidade médica. No entanto, para a maioria das pessoas saudáveis, eliminar o glúten não proporciona qualquer benefício real. Pelo contrário, cereais integrais que contêm glúten são uma fonte crucial de fibras, vitaminas do complexo B e ferro. Ao eliminá-los desnecessariamente, você pode acabar empobrecendo sua alimentação. E um detalhe: os substitutos gluten-free de pães e massas frequentemente compensam a falta de sabor, adicionando mais açúcar e gordura. Portanto, se você não tem uma indicação clínica, não há motivo para seguir essa moda. Basta comparar dois carrinhos de supermercado, o tradicional e o gluten-free, e você verá nos preços a enorme diferença de custo. Este mito, em particular, veio diretamente do mundo do fitness. Para eliminar a gordura da barriga, é preciso fazer abdominais. Parece lógico, não é? Se quer uma barriga lisa, faça exercícios de flexão, ou crunches. Toda a publicidade de aparelhos abdominais e maratonas do tipo barriga lisa em uma semana baseia-se exatamente nesta ideia. Mas, infelizmente, o nosso organismo não funciona dessa forma. A queima de gordura localizada simplesmente não existe. Não é possível forçar o corpo a queimar gordura numa única área específica, seja ela o abdômen, as coxas ou os braços. Quando está em déficit calórico, isto é, quando gasta mais energia do que consome, o organismo começa a utilizar as reservas de gordura de todo o corpo. E o local onde a gordura será eliminada, primeiro é determinado, essencialmente, pela genética. Os exercícios abdominais, claro, fortalecem os músculos do abdômen, o que é crucial para a postura e para a saúde da coluna vertebral. Mas só conseguirá ver esses músculos
aquela famosa definição, quando reduzir a percentagem total de gordura corporal. E para isso, precisa de uma solução abrangente, uma alimentação equilibrada e treinos regulares de corpo inteiro. Instrução da animação. Imagine, uma pessoa faz centenas de abdominais, mas a camada de gordura na barriga não muda. De seguida, essa pessoa adota uma alimentação correta e começa a fazer agachamentos, e o tamanho da barriga diminui. Passemos às bebidas. O mito dos sumos naturais. Dizem-nos que são vitaminas líquidas, a forma mais rápida de obter todos os benefícios da fruta. Mas isso é apenas meia-verdade. Quando esprememos a fruta, concentramos toda a frutose, o açúcar, de várias peças numa só dose, e ao mesmo tempo, descartamos o que é mais valioso, a fibra. A fibra é crucial. Ela retarda a absorção do açúcar, promove a saciedade e é excelente para a digestão. Pense bem, um copo de sumo de laranja concentra o açúcar de 3 ou 4 laranjas, que bebemos num instante. Este consumo provoca um pico súbito e intenso de açúcar e insulina na corrente sanguínea, o que sobrecarrega severamente o pâncreas. Em termos de efeito no organismo, um copo de sumo pouco difere de um refrigerante. É muito mais benéfico comer a fruta inteira. Assim, garante as vitaminas e a fibra, ficando saciado por muito mais tempo. Imagine a máquina de sumos em ação. De um lado, escorre o líquido, que é o açúcar, frutose. Do outro, é descartado o bagaço, que contém toda a fibra, ou seja, toda a verdadeira utilidade. E aqui está mais um truque de publicidade. O mito de que o sal marinho é mais benéfico do que o sal de cozinha comum. Ele é posicionado no mercado como um produto natural, não refinado e rico em minerais. Parece convincente, não é? Mas em termos de composição química, tanto o sal marinho quanto o sal de cozinha são, na verdade, compostos por 97 a 99% de cloreto de sódio. Sim, é verdade que, devido ao seu método de obtenção, a evaporação da água, o sal marinho retém vestígios de outros minerais, como magnésio, potássio e cálcio. No entanto, a sua concentração é tão ínfima que não exerce qualquer influência significativa sobre a saúde. Em contrapartida, na maioria dos países, o sal de cozinha comum é enriquecido com iodo, o que representa uma medida importante para a prevenção da deficiência de iodo. Portanto, ao escolher um sal caro, como o rosa do Himalaia ou o preto do Hawaii, você está a pagar pelo marketing, pela textura e pelo sabor, mas não por um benefício nutricional adicional. Do ponto de vista da pressão arterial e do bem-estar geral, o que realmente importa não é o tipo de sal, mas sim a quantidade total que você consome. Se compararmos os cristais de sal de cozinha e de sal marinho sob um microscópio, é visível que a sua base, o cloreto de sódio, é exatamente a mesma. Vamos abordar a questão da dor. Há um mito que diz: se você não sente dor muscular depois do treino, ele não foi eficaz. A ideia de que, sem dor, não há resultado, está profundamente enraizada na cultura fitness. Muitos chegam a buscar ativamente essa sensação de dor muscular tardia, ou crepatura, vendo-a como o principal indicador de progresso. No entanto, a dor muscular é apenas um sintoma de microlesões nas fibras musculares, que ocorrem em resposta a uma carga incomum ou muito intensa. À medida que o seu corpo se adapta aos treinos, a dor tende a diminuir, e isso é absolutamente normal. Não significa que você parou de progredir ou de ganhar massa. A eficácia do treino é determinada pela progressão de carga, ou seja, pela sua capacidade de, com o tempo, levantar mais peso, fazer mais repetições ou realizar exercícios mais desafiadores. E não pelo nível de dor no dia seguinte. Focar na dor como métrica significa submeter o corpo a um estresse excessivo constante, o que pode levar ao overtraining e a lesões. O atleta feliz, que se move facilmente após o treino, contrasta com a pessoa que sofre e mal consegue descer as escadas. Lembre-se, progresso não é sinônimo de dor.
Mudando agora para o tema do autocuidado. Vamos desmistificar o mito de que precisamos lavar o cabelo todos os dias. A indústria dos shampoos é um negócio gigantesco, e é claro que os fabricantes lucram quando usamos os seus produtos o mais frequentemente possível. Fomos condicionados a pensar que a lavagem diária é um sinal indispensável de limpeza e cuidado. Mas, na realidade, para a maioria das pessoas, essa frequência não só é desnecessária, como pode até ser prejudicial. O nosso couro cabeludo produz sebo, aquela gordura natural que hidrata e protege os fios do cabelo. Lavar o cabelo em excesso, especialmente com shampoos agressivos, remove essa camada protetora. Em resposta, o couro cabeludo pode começar a produzir ainda mais sebo para compensar a secura. Cria-se um ciclo vicioso. Quanto mais frequentemente lava, mais rápido o seu cabelo fica oleoso. A frequência ideal de lavagem é completamente individual e depende do seu tipo de cabelo e pele. Algumas pessoas sentem-se bem lavando a cada 3 ou 4 dias, enquanto outras preferem lavar dia sim, dia não. A lavagem diária é recomendada apenas em casos muito específicos. Animação visual. Uma gota de sebo está a proteger o fio, mas é lavada por um shampoo agressivo. Em pânico, a glândula sebácea começa a trabalhar a dobrar. Temos aqui um mito muito popular no mundo da nutrição. Aquele de que não se deve comer depois das 6 da tarde se quiser emagrecer. Esta regra é tão difundida que quase virou sabedoria popular. A lógica parece simples. À noite, somos menos ativos, e toda a comida que consumimos supostamente vai diretamente para a gordura. Mas o nosso metabolismo não funciona por horário e não se desliga exatamente às 6. Ele trabalha 24 horas por dia, mesmo enquanto dormimos. Para ganhar ou perder peso, o que realmente importa é apenas o balanço calórico total diário. Se criou um déficit calórico ao longo do dia, mesmo que jante às 8 ou 9 da noite, continuará a emagrecer. O problema dos jantares tardios não está no tempo, mas sim na qualidade e na quantidade da comida. À noite, cansadas após o trabalho, as pessoas tendem a exagerar na dose, optando por alimentos mais calóricos e menos saudáveis. É isto, e não a hora no relógio, que leva ao aumento de peso. Um jantar leve e equilibrado, feito algumas horas antes de dormir, é perfeitamente normal e não vai atrapalhar a sua perda de peso. Vamos ilustrar isso numa balança. De um lado, a sua necessidade calórica diária. Do outro, o que a pessoa consumiu durante o dia. A balança fica equilibrada, independentemente da hora em que foi feita a última refeição. Vamos entender melhor os hidratos de carbono. Existe um mito de que todos os hidratos são prejudiciais e que nos fazem engordar. As dietas low carb estão super populares e os hidratos quase se tornaram o grande inimigo da forma física. Mas esta é uma generalização perigosa. Os hidratos de carbono não são todos iguais. Existem os hidratos simples ou rápidos, como o açúcar, a farinha branca e os doces. Estes realmente provocam um aumento rápido do açúcar no sangue e, em excesso, são facilmente convertidos em gordura. E depois, temos os hidratos complexos. Isto inclui os grãos integrais, as leguminosas e os vegetais. Estes contêm fibra, são absorvidos lentamente, proporcionam uma sensação de saciedade duradoura e são a principal fonte de energia para o nosso cérebro e corpo. Excluí-los completamente da dieta é um grande erro. Isso pode levar à fadiga, problemas de concentração e uma sensação constante de fome. A chave para o sucesso não está em desistir totalmente dos hidratos, mas sim em substituir os simples pelos complexos. Em vez de pão branco, coma pão integral. Em vez de um bolo, opte por uma fruta. E em vez de arroz branco, escolha trigo sarraceno ou quinoa. Vamos dividir o ecrã em 2 partes. Hidratos maus, doces, refrigerantes, pão branco e hidratos bons, aveia, brócolos, lentilhas. Passemos agora a um mito que, literalmente, nos faz suar frio. Quanto mais você transpira durante o treino, mais gordura você queima.
Muitas pessoas chegam a usar roupas quentes, ou até mesmo os chamados fatos de sauna, para intensificar a transpiração, na crença de que isso acelera a perda de peso. No entanto, isso é um erro. A transpiração é composta por 99% de água, com apenas uma pequena quantidade de sais e outras substâncias. É, na verdade, o mecanismo de termorregulação do nosso corpo, a forma natural que temos para nos arrefecer. A quantidade de suor produzida depende da temperatura ambiente, da umidade, da genética e da intensidade do exercício, mas não está minimamente ligada à quantidade de gordura queimada. Quando você transpira em excesso, você perde peso, mas essa perda é meramente hídrica, ou seja, de água. Assim que você beber água, o peso será imediatamente recuperado. A gordura, por outro lado, só é queimada quando o organismo a utiliza como fonte de energia, um processo que é, por sua natureza, invisível. Aliás, a obsessão por suar demais pode ser perigosa, pois leva à desidratação grave. Portanto, o ideal é treinar com roupas leves e respiráveis, garantindo sempre a hidratação adequada. Podemos demonstrar isso. Mostramos uma pessoa na balança antes e depois de um treino muito suado. O peso baixou. No entanto, assim que ela bebe uma garrafa de água, o peso corporal volta imediatamente ao normal. Terminamos esta maratona com um mito que diz respeito à nossa imunidade. Vitamina C em altas doses cura e previne resfriados. Assim que sentimos os primeiros sinais de que vamos ficar doentes, a mão automaticamente procura o ácido ascórbico ou aqueles comprimidos efervescentes com uma mega dose de vitamina C. Essa crença surgiu graças às teorias de Linus Pauling, mas inúmeros estudos posteriores nunca conseguiram confirmar que ele estava certo. Sim, a vitamina C é importante para o funcionamento normal do sistema imunológico, mas tomar megadoses durante a doença não tem um efeito curativo significativo. Pode, no máximo, reduzir ligeiramente, e quando dizemos ligeiramente, estamos a falar de apenas algumas horas, a duração total do resfriado, mas só isso. E para a prevenção, só funciona em pessoas que praticam exercícios físicos extremos, como os maratonistas, por exemplo. Para a pessoa comum, o consumo regular de vitamina C não reduz o risco de ficar doente. A melhor prevenção contra resfriados continua sendo uma alimentação equilibrada, sono adequado, higiene das mãos e evitar o estresse. E não quilos de ácido ascórbico. Animação. Um vírus de resfriado, pequeno e triste, passa calmamente por uma enorme montanha de comprimidos de vitamina C. E então, como é que ficam? Desde o iogurte magro, que na realidade está carregado de açúcar, até ao suor que dizem ser queimador de gordura, mas que é apenas água. Por trás de quase todos os conselhos populares de saúde, por trás de cada slogan atraente, há sempre um profissional de marketing que só quer que vocês tirem o dinheiro da carteira. A principal lição que tiramos é esta: nunca acreditem cegamente. Questionem a informação, leiam o rótulo dos produtos, procurem por estudos científicos e não apenas artigos publicitários. E o mais importante de tudo, escutem o vosso próprio corpo, ele é o vosso melhor conselheiro. O marketing é um jogo que explora as nossas fraquezas e desejos, mas agora que estão armados com conhecimento, podem jogar pelas vossas próprias regras. Muito obrigado por terem acompanhado esta grande revelação até ao fim. Se descobriram pelo menos um mito em que acreditavam, por favor, deixem um like neste vídeo. Isso vai ajudar imenso na sua promoção. E qual é o mito de saúde, impulsionado pela publicidade, que mais vos irrita? Escrevam sobre isso nos comentários. Vou adorar ler as vossas histórias. E claro, subscrevam o canal para não perderem as nossas novas investigações. Mantenham-se saudáveis e pensem criticamente.